Olá, bem-vindos a mais uma refeição aqui da Dieta do Cordeiro. Meu nome é Marina Maprilha Conruian, autora do livro Cordeiro, Marinado em Porções, e tenho servido aqui diariamente um capítulo à mesa com o cordeiro para o seu alimento, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento espiritual na presença do Senhor, né? Quando eu me apresento todos os dias, não é para me aparecer, porque por isso que eu estou escondidinha aqui, mas é só para você saber que o áudio não é uma inteligência artificial, o vídeo também não é, e também o conteúdo também não é, né? Tudo muito pessoal, buscando ser tudo realmente muito espiritual, para a glória de Deus, como falamos nos vídeos já anteriores, ok? Então, se você está chegando hoje, vê aí na descrição do vídeo, tem a apresentação, a abertura, o link dos primeiros vídeos, onde está tudo bem explicadinho e será um prazer ter você conosco, ok? E você que já está seguindo aí fielmente, e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dê aí um like se você está gostando, compartilhe esse canal, esses vídeos com outras pessoas que você sabe que têm fome de Jesus, né? Precisam ser alimentadas, e assim a gente vai prosseguindo. Então, vamos lá. Retomando na sequência de onde paramos nos evangelhos, hoje depararemos com uma das cenas mais extraordinárias que qualquer olho desejaria ter contemplado. Depois de tratarmos aqui por alguns capítulos sobre curas de vários cegos, inclusive de cegueira espiritual, creio que agora chegaríamos no auge da boa visão, contemplando a transfiguração de Jesus. Como eu já expliquei, essa parte do livro foi escrita em 2018, por semanas. Então, na semana que eu escrevi esse capítulo, era 6 de agosto. E eu mesma nem sabia, mas acabei descobrindo que 6 de agosto, inclusive, é celebrada pelos católicos a festa de São Salvador do mundo, rememorando justamente a transfiguração do Senhor, com o propósito de convidar os cristãos a dirigir o olhar para o Filho de Deus. Embora pareça apenas mais uma festa comum para um outro santo qualquer, sabemos que só Jesus Cristo é o Santo de Deus, a quem mesmo devemos olhar firmemente como autor e consumador da nossa fé por todos os dias da nossa vida. A lição de hoje trará um contraste entre o belo vislumbre do Monte da Transfiguração e o que aconteceu ao descerem de lá. Aliás, este capítulo inicia contando uma semana depois de outro contraste muito semelhante ter ocorrido no capítulo anterior, quando mencionamos a divina revelação de Pedro ao declarar que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E no mesmo capítulo ele faz outra declaração, porém por inspiração diabólica, censurando a Jesus quando ele começou pela primeira vez a explicar a necessidade de ser entregue, morto e ressuscitado. Foi mesmo muito discrepante. No entanto, é bem assim mesmo que acontece na nossa vida real, como estes fatos narrados em Mateus 17, Marcos 9 e Lucas 9. Sempre a base bíblica de cada capítulo está aí copiada também na descrição do vídeo. Então, vamos no primeiro ponto: no particular ou na multidão? Diz assim o texto bíblico: E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Em contraste, quando desceram, onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles.
e os mestres da lei discutindo com eles. Olha a diferença do que estava no monte do que estava lá embaixo. Como Pedro mesmo declarou, mestre, é bom estarmos aqui. Tão bom que ele queria até construir tendas para permanecer lá. Como discípulos seletos, diferente dos outros discípulos, eles estavam a sós, com exclusividade, junto ao Mestre e mais, junto ao legislador Moisés e ao profeta Elias. Melhores companhias que estas juntas, em um só lugar, era muito bom para trocar por toda aquela grande multidão carente e por aqueles escribas contenciosos, sem falar nos endemoniados ao redor. Assim estamos também na fase de subir ao monte de oração a sós com Jesus e nos deleitarmos na sua lei profética durante a noite, para, ao amanhecer, enfrentar o trabalho duro com a multidão problemática que nos pede respostas e ajuda por todos os lados. Aliás, ao fim do dia atribulado, eles novamente tiveram outro particular com Jesus em casa, procurando entender o que aconteceu. Não podemos receber do alto no particular e deixar de doar no coletivo abaixo de nós. Bem como jamais conseguiremos expulsar o mal da terra sem buscarmos o bem do céu. Boa comunhão com Deus no secreto gera boa comunhão com os irmãos em público. Guarde essa frase. Segundo lugar, subindo no alto monte com Deus ou descendo no chão com o diabo. O fato é que no alto monte com Jesus conseguimos ouvir a voz de Deus justamente dizendo: Este é meu filho amado, ouçam-no. Aqui embaixo existem muitas vozes querendo discutir conosco e nos confundir, mas nossos ouvidos devem estar atentos à voz de Jesus quando estamos em oração para resistirmos ao diabo, que quer nos lançar ao chão e nos emudecer, tapando nossos ouvidos. O que o demônio fazia com aquele menino era destruidor. Diz o texto que jogava-o no chão, o fazia espumar pela boca, ranger os dentes e ficar rígido. O convulsionava, jogando-o na água ou no fogo para o matar, fazendo gritar, dominado por ele. Assim estamos em meio a essa batalha espiritual, onde, por um lado, está Deus querendo curar nossa vida e, por outro, o diabo querendo destruir nosso corpo. Não é à toa que o pai do menino implora a Jesus: Mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Em Lucas 9:38. E em Marcos 9:22, ele diz: Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta a seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus e maravilhados com tudo que Jesus fazia. Pois, como ele declarou, tudo é possível ao que crer. Jesus curou o corpo do menino, que voltou a falar e a ouvir com sanidade pelo poder de Deus, e também o libertou do espírito imundo que o atormentava pela malignidade de Satanás. Precisamos também ter esse discernimento que contrasta a ação de Deus de cura e libertação, tratando separadamente com vidas humanas vítimas da ação demoníaca. Assim é o grande contraste do diabo, sempre querendo nos derrubar para baixo, diferente do Senhor, sempre nos levando para o alto, como fez no monte com os discípulos. Jesus se aproximou, tocou neles e disse:
Levantem-se, não tenham medo. Mateus 17:7. E com o menino, Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Marcos 9:27. Quantos contrastes ainda poderiam ser enumerados, retratando a diferença que vivemos quando subimos no secreto esconderijo do Altíssimo, em comunhão a sós com Deus, para sermos transformados de glória em glória, de quando éramos caídos no domínio do maligno e o pecado desfigurava a nossa imagem e semelhança em Deus. Mas fomos libertos e curados, e agora estamos em pé, nos levantando para compartilhar, maravilhados com tudo que Jesus fazia, como eles disseram em Lucas 9, 42, 43. Jesus fazia, Jesus faz e ainda fará em nós e por nós. Que o Senhor nos ensine a equilibrar nossa vida com sabedoria e fé, ora no monte com Deus, ora ainda neste plano terreno do diabo. Agora eu falo para você, né? Separe seu tempo no particular com Deus, tempo de subir ao monte, tempo de ouvir a lei, os profetas, ouvir a palavra de Deus, de contemplar a glória do Senhor. Mas não deixe também de sair por esse mundo, como eu estou fazendo aqui, pregando o Evangelho, libertando os cativos dessa cegueira espiritual, desse domínio das trevas, porque essa é a nossa missão. O que Jesus fez, ele disse que se crermos, também faremos, não só as obras que ele fez, mas obras ainda maiores. É esse o propósito dessa parte, saber o que Jesus fez para sabermos o que podemos fazer também, pelo mesmo Espírito Santo de Deus agindo em nós, pela mesma autoridade neste nome, que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém? Então, depois desse capítulo, teremos amanhã mais um encontro aqui para outro capítulo. Eu te espero. Até lá, se Deus quiser.